Contexto histórico de Mari. Localizava-se nas margens ocidentais do Eufrates, atual Síria Oriental. Essa cidade-estado floresceu em diversos momentos entre o terceiro e o início do segundo milênio antes de Cristo. O seu arquivo real de tábuas cuneiformes, descoberto nas escavações em Tel Hariri, revelou um extraordinário conjunto de textos privados, cartas, oráculos e administração palaciana. Este acervo permitiu aos historiadores e assiriólogos terem vislumbres do funcionamento político, religioso e social daquele reino. No âmbito político, Mari alternou fases de independência, dominação externa, dinastias de Shakanaku, governadores militares, e finalmente, nos meados do século XVIII a.C., foi conquistada e destruída pelo rei Hammurabi da Babilônia. Dentro desse mundo, emerge a prática da profecia, oráculos, ou melhor, de pessoas designadas por termos como Apilum, Muhum, Nabum, etc., que transmitiam mensagens em nome de deuses ou solicitavam ação divina. Este fenômeno é tratado em detalhe por autores como Jean-Marie Durand, Martin Issinen, Herbert B. Huffman e outros. A instituição dos profetas em Mari. Nos estudos sobre Mari, o termo profeta exige cuidado. Nem sempre corresponde exatamente ao que entendemos por profeta em contextos bíblicos. Ainda assim, a documentação de Mari mostra figuras que desempenhavam funções análogas: receber mensagens divinas, transmiti-las ao rei ou ao palácio e orientar decisões. Por exemplo, cerca de 55 cartas com conteúdo profético foram identificadas no arquivo real de Mari. Os títulos mais frequentes incluem Apilum, Mask, Apiltum, Fen, literalmente, aquele que responde, ou respondente, Muhum, Muhutum, a entusiasta, a possesso, a em transe, Nabum, etimologicamente próximo ao hebraico Navi, profeta, Kamatum, ou Kabatum, uma figura feminina profética ou oracular, Assinu, indivíduos de gênero ou função ambígua, que por vezes actuavam no âmbito profético. Esses profetas não necessariamente eram sacerdotes tradicionais. Embora houvesse sobreposição com funções religiosas, a instituição profética em Mari parecia distinta de outras formas de adivinhação, como estispícia, exame de vísceras de animais, e tinha um estatuto próprio. Os estudiosos também apontam que, em muitos casos, o profeta não transmitia diretamente a mensagem ao rei. Frequentemente, o farejador ou intermediário, muitas vezes uma dama da corte, apresentava a mensagem ao rei. Funções, características e conteúdo dos oráculos. Os textos proféticos de Mari cobrem essencialmente 3 funções. 1. Anunciar ou prever resultados de campanhas militares ou eventos políticos. 2. Orientar o rei relativamente à conduta religiosa ou rituais para os deuses. 3. Transmitir avisos ou orientações ligadas ao culto e aos templos. Por exemplo, uma carta típica dirá: assim diz Haddad, assim e assim, e então datará uma ordem ou promessa ao rei. Um trecho traduzido de uma dessas cartas, remetente a um profeta, diz: fala assim a Zimrilim, rei de Mari, assim diz o Apilum do sol, Shamash. Assim diz Shamash, senhor da terra: envie-me imediatamente para Sipar, para que a prosperidade continue, vida para sempre, o trono destinado para a minha magnífica residência, bem como tua filha que te pedi. Quanto a Hammurabi, rei de Curda, ele falou criminalmente contra ti. Mas quando ele atacar, tu sairás vitorioso, depois deverá aliviar a terra de sua dívida. Deste e outros exemplos derivam diversas observações dos historiadores e assiriólogos. A mensagem vem de um deus, por exemplo, Haddad, Dagan, Shamash, e o profeta fala em nome dele. Frequentemente há a entrega de ramos de cabelo, ou barra da roupa, do profeta junto à carta como selo ou prova de autenticidade. O destinatário é normalmente o rei, no caso mais frequente, o rei Zimri-Lim de Mari, ou um alto funcionário. Os temas militares e de segurança do reino dominam. A condição do rei, a promessa de vitória ou o aviso de derrota, com frequência relacionado a sacrifícios ou cumprimento do ritual para o bem dos deuses. A moralidade como tema, como acontece em muitos profetas bíblicos, aparece em menor grau.
Em Mari, raramente o oráculo condena explicitamente a injustiça ou o pecado, mas antes exorta à manutenção do culto ou à obediência à ordem divina, real. Outro aspecto interessante. O tratamento de gênero mostra que mulheres podiam também exercer funções proféticas em Mari, Camatum, e que havia figuras com papel de mediadores ou intermediários. A análise de gênero aponta que, em alguns casos, a necessidade de verificação, como enviar cabelo prova, estava ligada ao facto de o profeta ser feminino ou ambíguo em gênero. Importância historiográfica e comparativa. O conjunto de textos proféticos de Mari tornou-se uma pedra de toque para historiadores que estudam o fenômeno da profecia no Antigo Oriente Próximo, tanto em si como em relação à tradição profética israelita. Por exemplo, segundo a Lexham Bible Dictionary, cerca de 55 das cartas recuperadas no arquivo de Zimri Lim referem-se a profetas ou profecia. Os especialistas destacam que os textos de Mari revelam procedimentos de mediação entre o divino e o humano, que antecedem ou são contemporâneos de formas mais tardias de profecia. A profecia em Mari estava institucionalizada. Não era meramente espontânea, mas fazia parte de mecanismos reais de decisão política e ritual. Embora haja paralelos com os profetas bíblicos, mensagem em nome do divino, formas de assim diz o Deus, também há diferenças significativas. O foco quase exclusivamente no rei ou no palácio, o caráter utilitário, vitórias militares, proteção, e a menor ênfase no ensino moral público. Herbert Huffman, estudando essas cartas, argumenta que Mari oferece o mais próximo paralelo literário da profecia judaico-israelita, no contexto cuneiforme, embora com ressalvas. Jean-Marie Durand, que editou a vasta coleção de correspondência de Mari, tornou-se referência essencial para o estudo dessa documentação. Limitações, críticas e considerações. Naturalmente, há limitações e desafios. A preservação dos textos é incompleta. Muitos fragmentos, muitos oráculos ainda não publicados ou mal conservados. A distinção entre profecia e outras formas de adivinhação ou revelação é por vezes tênue em Mari. Há debates sobre se todas as cartas com mensagens divinas devem ser consideradas profecias. A aplicação de categorias modernas, como profeta, instituição profética, ao contexto mesopotâmico exige cautela. As funções, o estatuto social, a teologia implícita, podem diferir significativamente dos modelos posteriores ou bíblicos. Quanto à Suméria, embora Mari tenha interações com o mundo sumério e utilize o acádio como língua de arquivo, a maior parte dos textos que tratam de profetas é do período amorrita ou da fase Cidade Terceis de Mari, ou seja, já numa fase pós-clássica da Era Suméria. Logo, chamar profetas sumérios de Mari exige nuance. Eram mesopotâmicos do Eufrates, com forte influência acádica, amorrita. Síntese e reflexões finais. Em síntese, os profetas de Mari representam uma importante faceta da vida religiosa e política da Mesopotâmia antiga, figuras que no contexto da corte de Mari atuavam como intermediárias entre os deuses e o rei, transmitindo mensagens que influenciavam decisões palacianas, rituais, campanhas militares e a manutenção do culto. Eles mostram que a profecia, ou pelo menos o fenômeno de mensagem divina transmitida a um governante, não era exclusivo ao contexto israelita ou judaico, mas encontrava paralelos no mundo mesopotâmico. Ainda assim, havia diferenças notáveis. O público-alvo, principalmente o rei, o conteúdo mais pragmático, vitórias, proteção, culto, e uma menor ênfase em crítica moral pública ou em convocação nacional. Para os historiadores e estudiosos da religião antiga, Mari oferece um laboratório valioso. Os textos são relativamente recentes, para padrões antigos, e vêm de um contexto real de poder político e administração. A obra de Durand, Charpin, Nissinen e outros permitiu que as cartas em Mari fossem usadas para entender melhor a evolução da profecia, bem como as relações entre religião e poder em Mesopotâmia.
Finalmente, ao pensarmos no período sumérico ou mesopotâmico mais amplo, os profetas de Mari ajudam-nos a ver que já no final do terceiro milênio e início do segundo milênio antes de Cristo, havia instituições que mediavam entre divino e humano em contextos de governo e corte. Mesmo que não seja sumério no sentido estrito das cidades da planície da Suméria, Ur, Uruk, etc. Mari fica no limiar desse mundo de tradição mesopotâmica e mostra continuidade de práticas religiosas.